trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 13ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2015. Solicita a vereadora Rose para que proceda uma leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Eficácia da oração. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhe esmagará os rins. Ele se vingará das nações até suprimir a multidão com sabedoria e quebrar os acertos dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão, e segundo a sua presunção, até que faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, e como as nuvens que espargem a chuva na época da seca. É só. Terminada a leitura, solicito ao primeiro secretário, o senhor Paulo, para que proceda a chamada regimental. Boa noite a todos. Vamos proceder aqui à chamada regimental da 13ª sessão ordinária do dia 27 de abril do ano de 2015. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Terminado a leitura da chamada regimental. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito novamente ao primeiro secretário, o senhor Paulo, para que proceda a leitura da ata da 12ª sessão ordinária de 2015, realizada nessa Casa de Leis em 22 de abril de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. A ata da 12ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 22 de abril de 2015. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, com exceção dos nobres vereadores José Fernando de Oliveira e Rosilene Camargo Pazinato, devidamente justificados perante a presidência, em conformidade com o livro de presenças. A seguir, pela nobre presidente, foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo um quórum legal sobre a proteção de Deus, pela nobre presidente foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura das atas da 10ª e 11ª sessões ordinárias 2015, realizadas nesta Casa de Leis em 6 e 13 de abril de 2015, respectivamente, que após serem lidas e colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade. Logo após, não havendo expediente do chefe executivo municipal, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores. Requerimento número 16/2015, de autoria dos vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Raimundo Aparecido Bueno e Rosilene Camargo Pazinato. Logo após, o requerimento número 16/2015 foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado unanimemente. A seguir, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a leitura do expediente de terceiros,
Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Logo após, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas de Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, presidente. Hélio José Viana Gonçalves, vice-presidente. Paulo Sebastião Bueno, primeiro secretário. E Diego Mendes de Souza Carribeiro, segundo secretário. Terminado a leitura da 12ª sessão ordinária, senhor presidente. Coloco a ata da 12ª sessão em votação. Alexandre Miguel Aparecido. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuse. Aprovado. José Fernando de Oliveira Rosilene Camargo Assassinato não tem como ser votado, tendo em vista que não estava na sessão. Então, foi aprovado por 8 votos a favor. Solicito novamente ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do Executivo Municipal, balancete referente a março de 2015. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Ofício especial Bom Jesus dos Perdões, 17 de abril de 2015. Prezados senhores, em anexo, estou encaminhando o balancete analítico das receitas e despesas referente ao mês de março de 2015 para apreciação desse douto plenário. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal. A excelentíssima senhora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. O balancete também ficará à disposição dos novos vereadores, como também qualquer outro interessado. Solicita ainda ao senhor Paulo, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício de número 790/2015. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. São Paulo, 1º de abril de 2015. Ofício número 790/2015. A referência, representação procedente, Executivo Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Senhora Presidente, encaminho a Vossa Excelência cópia da sentença proferida no processo em epígrafe, publicado no Diário Oficial do Estado, de 24 de abril de 2015. Trata-se de representação formulada em face de supostas irregularidades ocorridas no Executivo Municipal de Bom Jesus dos Perdões, relativas à contratação de serviços de segurança, locação de equipamentos e contratação de bandas para a realização do primeiro festival de final de ano no período de 23 a 31 de dezembro de 2008, julgada procedente. Destaque, na conformidade do disposto no inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, é imperativa a adoção de medidas saneadoras por parte da administração que deverão ser fiscalizadas pelo Poder Legislativo. Apresento a Vossa Excelência cordiais cumprimentos. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a excelentíssima senhora vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Eu passo a fazer a leitura da sentença.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Processo TC 030-523/026/2009. Representante: Paulo Sebastião Bueno, Luiz Gonzaga Bueno e Roberto Rosa Paulino, vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Representado: Carlos Reginique Júnior, prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões. Em exame, comunicam possíveis irregularidades ocorridas nas licitações nas modalidades convites 42 e 43/2008 e no contrato número 122/2008, realizadas no exercício de 2008 pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Advogada do representado Angélica Cristiane Ribeiro. Vistos: trata-se do exame da representação formulada pelos vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, senhor Paulo Sebastião Bueno, Luiz Gonzaga Bueno e Roberto Rosa Paulino, contra as supostas irregularidades cometidas pelo Poder Executivo na contratação de serviços de segurança, locação de equipamentos e contratação de bandas para a realização do primeiro Festival de Ano de Bom Jesus dos Perdões no período de 23 a 31 de dezembro de 2008. As contratações em exame foram realizadas por meio de convite de 42/2008, convite 43/2008 e contrato 122/2008, por inexigibilidade de licitação, respectivamente, com as empresas Fresão Locações e Eventos Limitada, Will Produções Artísticas Limitada, Produções Artísticas Sociedade Limitada. O referido evento foi custeado a partir do convênio número 770.538/2008 entre a Prefeitura e o Ministério do Turismo, no qual o Ministério foi responsável por R$150 mil, enquanto o município houve a contrapartida de R$8 mil. Em suma, relatam os representantes que, embora tratem de objetos distintos, uma para a contratação de equipamentos e outra para serviços de segurança, constam em ambas as propostas as empresas Will Produções Artísticas Limitada e Proex Produções e Eventos Limitada. As empresas Will Produções Artísticas Limitada, vencedora da Carta Convite 43/2008, e Produções Artísticas, contratada por inexigibilidade de licitação, além de terem sido constituídas na mesma data e não possuírem ramo de atividade compatível com os serviços contratados, possuem os mesmos sócios proprietários, senhores Elismar Rodrigues do Nascimento e Edivânia do Nascimento de Souza. Para substanciar as alegações, os representantes apresentaram às folhas 3 e 4 indícios de erros de grafia e concordância idênticos nas três propostas apresentadas, tanto na Carta Convite 42/2008 quanto na Carta Convite 43/2008. Apresentaram ainda declarações das três empresas idênticas e datadas no mesmo dia 16 de dezembro de 2008, na Carta Convite 42/2008, e descrição dos preços idênticas nas propostas da Carta Convite 43/2008. Alegam ainda as folhas 4 que os equipamentos de segurança referentes à contratação da Carta Convite 42/2008, embora pagos, não foram devidamente instalados. No que se refere à contratação por meio de contrato 122/2008, assinado com a empresa Produções Artísticas Limitada, alegam as folhas 5 que houve discrepâncias quanto ao valor pago. Descarta-se ainda a realização do convite 44/2008 com a empresa vencedora da Carta Convite 42, empresa Fresão Locações e Eventos Limitada, também para locação de equipamentos
entre os dias 30 e 31 de dezembro de 2008. A respeito dessa última contratação, foi instaurada a Ação Civil Pública, número 2004-7009.2011.8.26.0.0695, por desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, contra o então prefeito municipal, o senhor Carlos Reginique Júnior. Notificado nas folhas 578, o responsável deixou transcorrer o prazo sem apresentação de justificativas ou esclarecimento sobre as contratações em exame. Analisando a matéria, a fiscalização a cargo da Unidade Regional de São José dos Campos, a folha 576 manifestou-se pela procedência das irregularidades apresentadas pelos edis. No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas, as folhas 579 e 583, manifestou-se pela procedência das denúncias. Decido, no mérito, matéria foi recebida com representação informando eventuais irregularidades cometidas pelo então prefeito de Bom Jesus dos Perdões, senhor Carlos Reginique Júnior, na contratação de serviços para a realização do primeiro festival de ano de Bom Jesus dos Perdões. De fato, com base nos elementos constantes nos autos e ausência de manifestação do responsável pela notificação, é possível concluir que as contratações em exames não foram pautadas pelos princípios legais dispostos no artigo 37, inciso 21, parágrafo 4º da Constituição Federal, bem como não atenderam ao disposto no artigo 3º da Lei 8666/93. Nesse sentido, a eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos que podem ser considerados em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. O princípio da moralidade, por sua vez, exige da administração comportamento não apenas lícito, mas também consoante o moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios de justiça e de equidade. De Pietro Maria Silva Zanella, Direito Administrativo, 13ª edição, editora Atlas, página 83 e 298. Dessa forma, os elementos apresentados nas contratações em exame remetem a graves indícios de fraude. Primeiro, pela apresentação de propostas idênticas, inclusive com os mesmos erros ortográficos e de concordância. Por exemplo, o que se refere à Carta Convite 43/2008, nas folhas 36, 46 e 51, o seguinte teor idêntico: venham através desta indicar a senhor. Considera-se ainda grave o fato de duas empresas participantes do convite número 42/2008 terem sido constituídas na mesma data e apresentado os mesmos sócios proprietários, o senhor Elismar Rodrigues do Nascimento, CPF, número 322.947.478-36, e senhora Edivânia do Nascimento Souza, CPF, número 350.238.158-540. No que se refere à inexigibilidade de licitação do contrato 122/2008, permaneceram inexplicadas as incongruências apresentadas quanto aos preços habituados na contratação dos grupos musicais.
Ante o exposto, julgo procedente a representação nos termos do artigo 104, inciso 2º da Lei Complementar 709/2003, ou melhor, barra 93, aplico multa ao senhor Carlos Reginique Júnior, correspondente a 300 UFESP, com base no artigo 104, inciso 3º da Lei Orgânica 709/93, considerando a gravidade das impropriedades praticadas em violação ao artigo 37, caput e inciso 21º da Constituição Federal, bem como no artigo 3º da Lei Federal 8666 de 93. Fixo-lhe o prazo máximo de 30 dias para atendimento, como previsto no artigo 86 da Lei Orgânica desta Casa. Por fim, com o acionamento dos incisos 15º e 27º do artigo 2º da Lei Complementar 709/93, encaminhe-se cópias do presente voto à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e ao Ministério Público de São Paulo para ciência e eventuais providências que entenderem necessárias. Diante do envolvimento também de recursos federais, por meio do Ministério do Turismo, solicito que cópia da presente decisão seja encaminhada ao Tribunal de Contas da União. Espeçam-se os ofícios necessários, publique-se a decisão. 20 de janeiro de 2014, Dimas Eduardo Ramalho, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24 de abril de 2015. Terminado a leitura do expediente aqui com relação ao Tribunal de Contas, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário, senhor Diego, para que proceda a leitura do expediente de terceiros. Estarei fazendo a leitura agora aqui da agenda de eventos ao mês de abril e mês de maio. Dia 28 de abril, terça-feira, às 16 horas, acontecerá a reunião do CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, local Salão Bárbara Cardoso. No dia 29 de abril, quarta-feira, às 10 horas, acontecerá a inauguração das instalações do Instituto de Previdência, local Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, número 790. Temos aqui também um convite especial, dia 11 de maio, às 10 horas, ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais de 2015. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Acontecerá aqui na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Dia 13 de maio, quarta-feira, às 19 horas, acontecerá a segunda audiência pública do Plano Decenal de Medidas Socioeducativas de Bom Jesus dos Perdões. O local acontecerá na Secretaria da Educação, Rua São Geraldo, número 30. E no dia 29 de maio, sexta-feira, das 7 às 23 horas, acontecerá o 50º Simpósio da Cidadania de Bom Jesus dos Perdões. O local acontecerá aqui na Câmara Municipal. Só isso, presidente. Solicito ao primeiro secretário, senhor Paulo, para que proceda a leitura do expediente dos vereadores, indicação 29 e 30 de 2015. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, São Paulo, indicação número 29/2015. Indicamos a mesa ouvida do doutor plenário para que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, através da frente de trabalho, para que seja efetuada a limpeza de matagal que se encontra na obra da Unidade Básica de Saúde Parque Hortência nesta. Justificativa. No local desenvolveu-se um matagal,
onde têm proliferado diversos insetos e animais peçonhentos, havendo solicitação dos moradores das imediações para sua limpeza. Segue fotos anexas. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015. Esta indicação é de autoria dos nobres vereadores Raimundo Aparecido Bueno, Pedro Domingues de Oliveira. Indicação número 30/2015. Indicamos a mesa ouvido do outro plenário para que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços, seja feito reparo na Rua Machado de Assis, Jardim Santos Dumont, nesta justificativa. Próximo ao comércio do Luiz Américo, houve afundamento do calçamento, que tem danificado os veículos que transitam pelo local. Dessa forma, solicita-se que seja feito reparo de nivelamento do leito carroçável, de acordo com o pedido dos moradores e motoristas que circulam no logrador. Sala das Sessões, 22 de abril de 2015. Raimundo Aparecido Bueno, vereador, e Valdomiro de Paiva, vereador. São os autores da indicação número 30. O nobre vereador Raimundo Aparecido Bueno também recebeu um ofício da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e passo a fazer a leitura do teor desse ofício. São Paulo, 30 de março de 2015. Prezado Senhor, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informá-lo que, em atendimento à sua solicitação, encaminhei os ofícios número 0211 e 0212/2015, cujas cópias seguem anexas. Pela oportunidade, renovo os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edmir Chedi, deputado estadual. Senhor secretário, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para solicitar os valiosos préstimos de Vossa Excelência, no sentido de atender ao pedido do vereador Raimundo Aparecido Bueno, da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, que solicita recursos para obras de infraestrutura no bairro da Serra Negra, naquele município. Certo de contar com sua acolhida ao pedido, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edmir Chedi, deputado estadual. Ao excelentíssimo senhor Edson Aparecido, digníssimo secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Senhor secretário, cumprimentando-o, sirvo-me do presente para solicitar os valiosos préstimos de Vossa Excelência, no sentido de atender ao pedido do vereador Raimundo Aparecido Bueno, da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, que solicita recursos para obras de infraestrutura no bairro da Serra Negra, naquele município. Certo de contar com sua acolhida ao pedido, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Edmir Chedi, deputado estadual. Ao excelentíssimo senhor Marcos Antônio Monteiro, digníssimo secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo. Terminado a leitura do expediente dos vereadores, senhor presidente. Senhores vereadores, coloco o projeto de lei de número 14 de 2015 com relação à construção da arquibancada na Praça do Esporte Municipal. Aquele projeto nós votamos no primeiro turno, que vocês sabem, da autoria, né? E ele está em discussão. Se alguém quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Ninguém fazendo uso da palavra,
Coloco o projeto de lei de número 14/2015, arquibancada, segundo turno, em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carneiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O projeto de número 14/2015, com relação à arquibancada no espaço do nosso esporte, foi aprovado por unanimidade de votos. Senhores vereadores, o projeto de lei de número 15/2015, continuidade da construção do campo de mar e bocha, lá na Praça de Esportes também, está em votação em segundo turno. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra com relação ao projeto? Ninguém fazendo uso da palavra, coloco o projeto de lei de número 15/2015 em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Caribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Rosilene Camargo Fazinato. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O projeto de número 15/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade de votos. Coloco novamente a tribuna à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, eu só queria até fazer um pequeno comentário, mas eu gostaria de ser breve. Com relação ao programa de rádio ocorrido na última sexta-feira, no qual esse programa tem a denominação de programa Opinião Própria. E esse programa, transmitido aqui pela rádio, a Rádio Sintonia FM, também conhecida como a Rádio Comunitária, o apresentador desse programa teceu comentários e fez um comentário assim, sem conhecimento daquilo que ele estava falando. E ele simplesmente jogou para a população muitas inverdades. Então nós tomamos a liberdade de, através de um ofício que será protocolado amanhã, no dia de amanhã na rádio, o direito de resposta. Porque eu acho que um locutor, aquele cidadão que trabalha numa rádio, ele pode ter a sua opinião revelada. Por exemplo, a Câmara Municipal pretende construir seu prédio, sua nova sede. Ele tem todo o direito de ser a favor ou de ser contra. Mas ele, como homem de comunicação, aquele homem que leva a informação para os ouvintes, ele tem a obrigação de dizer a verdade. E é uma coisa que ele não faz. Ele nem sempre fala a verdade. Então, para ser bem rápido, até porque ele nos concedendo esse direito de resposta, eu irei lá na rádio e vou esclarecer as inverdades que ele falou no programa. Até porque ele tem o hábito de falar as coisas e depois dizer que não falou. Quando a gente solicita a ele a gravação do programa, ele fala que o programa não foi gravado, então, portanto, ele não pode fornecer cópia da gravação. Mas, pois bem, todos os programas dele estão sendo gravados pela Câmara Municipal.
Então, não tem como ele dizer que não falou. Diante das bobagens que ele falou que onde já se viu a Câmara de Bom Jesus dos Perdões construir o seu prédio num terreno que a Câmara não tem a posse e não tem nem sequer a escritura do terreno. Aonde que ele colheu essa informação? Ele mesmo falou no programa que foi na prefeitura e a informação saiu de dentro da prefeitura. Daí ele não quis revelar a fonte de quem, qual funcionário da prefeitura ou quem da prefeitura passou essa informação para ele. Mas daí durante o programa ele mandou um abraço para o jurídico da prefeitura, que é o Dr. Guilherme. Então não precisa dizer mais nada que quem passou a informação para ele foi o Dr. Guilherme. Então, ele foi lá na rádio e falou umas inverdades. Então a gente vai procurar, através desse espaço que nós estamos solicitando lá na rádio, de esclarecer a população, sabe, da verdade. Agora, a gente não pode também ficar de braços cruzados e não ter uma resposta, porque a Câmara Municipal é uma casa de leis. Ela é composta por 11 vereadores que são pessoas credenciadas. Foi o povo que escolheu os vereadores para fazer parte dessa casa de leis. E aqui nós temos vereadores competentes, vereadores que estão comprometidos com as coisas do município. Nós temos um departamento jurídico de pessoas competentes aqui. Aqui não tem criança. Aqui não tem fazer as coisas de qualquer jeito. Então isso precisa ficar muito bem esclarecido nesse programa, porque senão como é que nós vamos fazer? Uma pessoa irresponsável, sabe? Uma pessoa que assassina a língua portuguesa quando fala na rádio, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer? Então, ele precisa sim ter um esclarecimento. E ele precisa aprender que ele tem o dever de falar a verdade. Essa é a função de um radialista, essa é a função de um jornalista, essa é a função de um órgão de imprensa. É sempre falar a verdade. Se a pessoa não sabe do assunto que vai ser falado, procure se informar. Quando se vai falar de questões jurídicas, procure conversar com um advogado para se inteirar, para se informar, para depois ele emitir a opinião dele. Não simplesmente chegar lá e joga lá no ar e daí a população também não tem conhecimento do que se realmente está passando, então fica aquela má impressão. Então a gente espera que esse nosso pedido seja aceito e ele nos conceda o direito de ir lá na rádio, nesse programa, e fazer o esclarecimento necessário para sanar de uma vez por todas essas inverdades que ele tem falado lá na rádio. Era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer isso? Bom, eu vou só dar continuidade que o Paulo falou também um pouco. Eu acho muito importante que ele dê o espaço para nós estarmos falando lá. Eu fui convidada várias vezes para ir na rádio. Eu não fui ainda, mas na hora eu vou. Mas, assim, as indagações que ele faz contra nós, vereadores, umas coisas sem eira nem beira, né? Tanto a mim como outros vereadores aqui, Beto já foi taxado, eu, mais vereadores aqui. Então, acho que ele precisa mesmo estar participando mais e indo nos eventos, olhando as coisas, para se divulgar as coisas necessárias para onde Jesus dos Perdões. Tipo emprego, tipo quais são os médicos que estão no posto, dar informações para ajudar a população. Não
ficar falando mal de vereador. Ou então, que ele saia candidato a vereador e sente aqui. E venha ver realmente o que é ser vereador. Porque falar é fácil. Eu quero ver estar aqui sentada. Então, nós vamos sim, né, Paulo? Vamos para o nosso jurídico na rádio e vamos dar as informações à população, porque a população merece ouvir a verdade. Rosângela, você me permite uma parte? Sim, lógico. Se algum vereador aqui souber, até para eu entender, como que é a parte burocrática dessa rádio? Como que ela é uma rádio comunitária, mas por lei ele pode ter propaganda, não pode? Como que é o funcionamento da rádio? Até para a gente poder estar entendendo legalmente o que é feito, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Será que alguém... Nós, vereadores, já fizemos até um memorando, um ofício, pedindo para nós termos o nosso dia de ir lá, falar, debatermos alguma coisa. Mas ele não aceitou isso, né, Paulo? Eu lembro, não foi aceito. Então, ele aceita só o que lhe convém. O que lhe convém, bota na boca, lá no microfone e fala. O que não lhe convém, ele não fala. Só que me permite, até para completar a resposta do novo vereador Deco. Então, essa Casa de Leis aprovou um projeto chamado Momento Cidadão. O que essa lei, qual o objetivo dessa lei para ser atingido através depois da aprovação da lei? O Momento Cidadão é como se fosse a voz do Brasil, certo? Então nós fizemos uma lei municipal que todos os trâmites, os projetos, tudo aquilo que está sendo discutido aqui na Câmara, a gente mandaria através de uma gravação para ele passar uma vez por semana, tanto para o Poder Legislativo como o Poder Executivo. Então a função de uma rádio comunitária é prestar serviço à comunidade, tá certo? Veja bem, nós estamos passando aqui um momento difícil aqui no estado de São Paulo, principalmente aqui em Bom Jesus, com essa epidemia de dengue, certo? A rádio comunitária, ela tem obrigação de divulgar essa campanha, certo? Então a lei desse programa de rádio, Momento Cidadão, era para isso. Não era para vereador ir lá falar, se autopromover, nada disso. Era para levar a informação do que está ocorrendo na Câmara Municipal e do que está ocorrendo no Executivo Municipal. Esta que foi o objetivo dessa lei. Portanto, nós fizemos a lei, essa casa aprovou a lei por unanimidade e nós mandamos lá para ele, depois do projeto da lei sancionada, mandamos lá para ele e ele se recusou a cumprir a lei, certo? Que lá não, lá tem que pagar, certo? Tem que pagar. Mas como pagar? Se a lei fala que é para prestar, levar uma informação importante do município, que é as questões que estão sendo discutidas no Legislativo e no Executivo, certo? E ele simplesmente se recusou a cumprir a lei. A gente poderia, certo, entrar na Justiça e pedir, sabe, uma autorização judicial para que a lei fosse cumprida, porque é uma lei constitucional, certo? É uma lei que a rádio prestaria um serviço à comunidade, levar informação para a comunidade, né? Agora, ele tem lá uma rádio comunitária que ele cobra os comerciais, certo? O poder público local, aqui o município, a prefeitura, se quiser fazer alguma divulgação de alguma coisa, tem que pagar para ele, senão ele não faz. Não deveria, né? Eu acho que certo? Então é lamentável, sabe? É lamentável que a finalidade de uma rádio comunitária é levar esse tipo de prestação de serviço para a comunidade, informação, né? Mas infelizmente ele não faz isso. Nós precisamos pedir cópia do regimento da rádio para ver quantos por cento ele pode arrecadar de
lucrativos e quanto ele pode fazer. Porque ninguém come sem trabalhar. A gente precisa de dinheiro. Eu sei que a rádio dele precisa ter recurso, mas eu acho que recurso para falar sobre a nossa saúde, sobre a nossa educação, a nossa prefeitura e a nossa Câmara, ele tinha que abrir esse espaço. Tá? Eu sei que ele paga alvará, sabemos de tudo, mas eu acho que ele deve ter lá no regimento dele lá, precisamos pedir cópia disso, para ver quantos por cento, na realidade, ele pode fazer divulgação gratuita. Porque o município precisa de divulgação, porque pode ser divulgação por documento, não sei, mas tem que ter, porque a rádio é comunitária, não é uma rádio particular, não é uma Jovem Pan. Então que ele cobra propaganda, isso é fato, isso acontece. Sim, segundo eu fiquei em informação, que nem o Paulo acabou de falar aqui, que até a prefeitura chega a pagar para ele. E os funcionários são remunerados também, não? Então, aí eu já não sei te dizer. Ué? Aí só pela... Não são, é? Acho que tem corretor de patrocínio mesmo. Entendi. É só entrar é só entrar no portal da transparência daquele município que você vê lá empenho pago a rádio comunitária. Dinheiro da prefeitura você não paga para a rádio Que comunitária. não seria o certo. Do meu ponto de vista, eu não sei do nome dos vereadores, mas do meu ponto de vista, isso não seria o certo. Para fazer alguma divulgação de algum Sim, evento, tanto no esporte, como que nem o Paulo acabou de falar aqui na saúde educação. da dengue, educação, informar que vai ter agendamento médico essa semana sobre o oftalmo, poderia ser divulgado na rádio sem cobrar. Porque tem muitas pessoas que deixam de marcar o oftalmo porque o posto de educação é de boca a boca. E a rádio é um meio de comunicação muito grande aqui em Bom dos Perdões. Principalmente para meter o pau no vereador. Na verdade, nós vereadores, a gente fica numa situação que tudo que a gente comenta pode reverter para nós, né? Mas a gente também não pode ser submisso a uma pessoa que tem o poder de estar falando para toda a população, porque mesmo nós sendo vereadores, a gente não tem esse poder. Não são todas as pessoas que assistem pela internet o que nós estamos comentando aqui, e tem poucas pessoas assistindo aqui a sessão, né? Ele não, ele tem a oportunidade de estar falando para uma cidade inteira, porque rádio é um meio de lazer também, não é só um meio de comunicação específico. Então as pessoas escutam a rádio para ouvir música, para outras coisas, e ele aproveita essa oportunidade, como o Paulo disse, para estar falando coisas que ele não sabe. Então a gente fica numa situação, porque é desagradável, porque ele fala de um jeito que ele acaba ofendendo e jogando a população contra nós, a população contra a prefeitura. Então, às vezes a gente está andando na rua e a pessoa questiona algumas coisas que a gente desconhece, porque a rádio falou. Então, eu acho que esse é o tipo de situação que realmente a gente devia se unir e ter uma conversa franca e honesta com o dono da rádio, para ele entender que ele não está falando e ofendendo simplesmente como se não existisse ninguém aqui. Ele tem que entender que ele está acusando pessoas e está mexendo com a moral das pessoas. Então eu acho que a gente devia realmente, só completando aqui a fala do Paulo e da Rosângela, se unir realmente e mostrar para ele que as coisas não são do jeito dele. Que se para ele falar alguma coisa, ele tem que estar embasado na lei e ele tem que ter certeza do que ele está falando. Porque realmente mexe com a moral das pessoas, e quando você mexe com a moral, você está mexendo com o ser humano propriamente dito. Isso está errado, não está certo. Na realidade, tem que entender que nenhum vereador aqui é oposição a ele. Aqui nós ganhamos o voto do povo, e a rádio não tem nada a ver com a nossa vida. E nós somos amigos de todo. Ele poderia estar sentado aqui, como várias pessoas estão sentadas, assistindo uma sessão, e amanhã ele falar o que aconteceu aqui. Qual foi o projeto que votou, por que votou, qual vereador votou. Mas é mais fácil fazer ao contrário. Então fica a dica para ele, que ele vá nos eventos aqui, vem aqui, pega uma cópia, ou entre no site da Câmara, que tem todos os eventos que acontecem aqui em Bom dos Perdões. Vá assistir, aí ele vai na rádio, fale. Eu quero deixar claro aqui que o que essa Câmara precisar de mim, eu estou à disposição, porque a gente escuta tanta coisa na televisão sobre político, que a nossa classe realmente ela é tão desvalorizada, mas eu acompanhei o trabalho de todo mundo aqui, eu sei exatamente, e a gente sabe da honestidade de todo mundo, e nós já estamos com 3 anos de trabalho, e eu nunca vi ninguém cometer nenhum ato errado aqui na Câmara. Eu nunca vi ninguém fazer nenhuma injustiça com ninguém.
Eu nunca vi aqui ninguém fazer alguma sacanagem, como a gente vê aí, a gente escuta na TV. Então, para esse cidadão que está falando alguma besteira de alguém aqui, ele tem que provar. Não pode falar simplesmente tudo bem, só porque ele tem a rádio na mão, ele vai e fala e tudo certo que a gente tem que aceitar. Está errado, não está certo não. A não ser que ele fale e convide a gente para estar indo lá. Hoje eu vou falar sobre tal problema da cidade, eu vou convidar tal vereador para estar discutindo aqui com ele, olhando nos olhos dele. Aí ele fala que ele convida, só que daí chega lá, ele muda totalmente o foco do que foi falado. Então eu acho que ele tem que, se ele convida algum vereador, focar só naquele assunto, porque daí ele muda tudo. Tem vários vereadores aqui que já foram na rádio, Xandão, Valdomiro, Rose, ele começa uma pergunta aqui, daqui a pouco ele já pula para outra. Eu acho assim, vai falar sobre aquilo, é só sobre aquilo, porque você vai focado naquilo. Eu acho que tem que ser assim. Agora, se não é assim, eu não vou na rádio para ficar respondendo perguntas que às vezes eu não estou preparada. Eu tenho que estar preparada para me responder. Da mesma maneira que ele tem que estar preparado para falar o que ele fala. Como diz o nosso amigo Paulo aqui. Tem que estar preparado. Com cópias aqui, que fale realmente que aquilo lá não é da Câmara. Isso aqui não é. Na mão. Agora, porque fulano, Bertano falou, é fácil. Não, presidente, só para complementar o Deca, pela lembrança, né, do programa exibido no Fantástico ontem, isso já todos os domingos, né, no Fantástico, sempre a Globo traz lá uma matéria envolvendo os políticos no Brasil. Olha, gente, sabe, eu assistindo aquilo, sabe, eu sendo vereador, sabe, eu senti uma vergonha, sabe, uma vergonha. Como é que pode, sabe, ter pessoas inescrupulosas daquela forma? Porque a opinião pública, a sociedade brasileira, ela está tão indignada com esse tipo de coisa que a gente assiste na televisão quase todos os dias, de corrupção, de falcatrua, essas coisas, sabe, que a classe política está lá embaixo, gente. Hoje a sociedade... Permite só uma coisa, não acha ninguém vai querer ser candidato a vereador mais, gente. Ninguém quer mais. Ninguém quer sair mais. E outra coisa, sabe, a classe política está tão nivelada por baixo, sabe, que hoje a sociedade não acredita em mais ninguém. Não acredita em mais ninguém. Então, esse bombardeio de informações que vai para a sociedade todos os dias, tá certo? Todos os dias. O povo fica indignado mesmo. Dá até vergonha de falar, você sair e falar, eu sou vereador, eu estou como vereador, certo? Você vai ser até hostilizado, você vai ser, sabe? Porque devido a essa podridão que nós estamos passando no país. Mas por um outro lado também, eu acho que tem um lado positivo. Porque nós estamos vivendo hoje num regime democrático, de direito, né? Que é triste também você ver nessas passeatas que estão fazendo aí pelo país afora, você vê lá cartaz, né? Escrito assim, volta ao militar, certo? Que o militar volta a tomar conta do país. O que é isso, gente? Sabe? Como diz o Caetano Veloso, quem assistiu o Fantástico ontem viu o Caetano Veloso falando isso. Isso é a maior porcaria que já existiu no país, no tempo da ditadura, sabe? Que onde tudo era feito e ninguém sabia. Hoje não, hoje nós vivemos num regime democrático de direito que tudo é levado aos olhos da sociedade. Então, esse tem um lado bom, porque a sociedade também vai vendo quem presta, quem não presta, tá certo? E então eu venho ao encontro mais uma vez, né? A pessoa que trabalha num veículo de comunicação, aquelas pessoas que levam a informação para a comunidade, levam a informação para a sociedade, tem a obrigação
de levar a verdade. Nunca dizer coisas que não são verdade, porque senão toda a nossa classe política cai no descrédito que está hoje, certo? Então aí que é o ponto crucial das coisas, certo? O jornalista, o radialista, o apresentador de TV, seja o órgão de imprensa que for, ele tem todo o direito de ser contra, de ser a favor, certo? Mas ele tem a obrigação de falar a verdade, de levar uma informação verdadeira para a comunidade, não da forma que é feita por essa rádio sintonia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrei minhas palavras. Acho que já falamos um pouco sobre a rádio. Eu queria deixar meus sentimentos à família da Ruth. Já trabalhou conosco na frente de trabalho, perdeu seu irmão. Também a Gilda era frente de trabalho. Deixou uma criança aí de 10 dias, se eu não me engano. Então, que Deus conforte o coração dessas famílias, porque o irmão da Ruth já tem uns filhos maiores, mas a Gilda com um bebezinho aí de 10 dias, marido, até me perguntou se o médico dava um papel, o que fazer com a criança. Ele tem uma menina de 10 anos, ele está meio perdido, ainda não caiu a ficha. Essa criança daqui uns dias sai do hospital. Então eu deixo aqui sentimento a ele e que Deus e a população dos Perdões, os vizinhos, conforte e ajude ele na criação dessa criança que está para chegar. Também gostaria de deixar aqui em nome de todos os vereadores, Fernando, nós estamos aqui em corrente de oração, as pessoas que eu conheço na igreja, onde eu pedi oração do seu pai, que eles se recuperem, que voltem para casa logo. Tá? Deixo aqui em nome de todos os vereadores uma corrente de oração. Ninguém mais fazendo uso da palavra, não havendo mais nada esta tarde, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária de 2016. Boa noite.